glória de Deus, viu? Gente, boa noite. Boa noite, André. Eu me chamo André. Oi, André. Eu queria pedir um favor a todos vocês, todo mundo que está nessas 3 fileiras aqui, ó, até o Pedrinho aí, todo mundo sentem aqui nessas fileiras aqui, por gentileza, gente. Vocês me abandonaram aqui, eu achei que eu ia ficar pelo menos com 4 aqui na frente. Vem para cá, por gentileza. A galera que está no fundo também, eu não sei se é o Perinha que está lá atrás. Perinha, chama a galera aí, umas 2, 3 fileiras. Eu acho que é o João Ávila que está lá. Joãozinho, chama a tua fila aí, mano, vem para cá. Tem uma fileira só para vocês aqui, ó, VIP. Área VIP aqui, ó. Gente, vocês passaram bem a semana? Sim ou não? Sim, glória a Deus. Então deixa eu só fazer mais um ajuste. A galera que está ali no fundo, ali, ó, agora esvaziou aqui. Então eu queria pedir para a galera da Mana Lua, umas 3 fileiras para cá. Sentem aqui. Eu já queria alinhar uma coisa com vocês aqui. A gente está em família aqui ou não? A gente está em família ou não está em família? Vamos fazer um alinhamento de família aqui então. Toda vez que a gente chegar no auditório, principalmente no sábado, vamos começar a ocupar as fileiras da frente até chegar lá atrás. Amém? Se tiver 3 fileiras cheias, 4, glória a Deus. A gente não precisa ficar espalhado. A gente pode sentar mais pertinho. Sentem bem pertinho aqui, Samuca. Obrigado, obrigado, Ju. Obrigado, galera. Vamos começar a usar as cadeiras da frente. É tão bom quando a gente está perto de vocês. Gente, na semana passada nós estivemos aqui no início da celebração e depois nós saímos, porque nós tínhamos um compromisso. Mas eu sei que foi muito especial os testemunhos, foi muito especial a celebração e Deus se manifestou aqui. Amém? Foi bênção, glória a Deus. Mas eu queria repartir uma palavra que está no meu coração, foi uma palavra que Deus colocou no meu coração lá no Vox ainda. E eu fiquei pensando nesse texto e Deus foi falando comigo. E Ele me deu ontem o título desse tema, mas eu queria compartilhar com vocês uma história de 2 homens, que está lá em Lucas 24. Eu vou ler um texto-chave e depois a gente vai continuar lendo outros versículos desse texto. Quem não trouxe Bíblia, tem no telão ali. Antes de ler, eu queria saber quem aqui não usa óculos e tem uma visão muito boa. Tu tem uma visão boa, Lucas? Sobe aqui então. Nós vamos testar a tua visão. Sobe aqui. Sobe aqui. Uma salva de palmas pro Luquinhas aí, galera. Lucas, deixa eu te pedir um favor, meu amigo. Esse aqui é um óculos meu. Eu tenho um pouquinho de astigmatismo e miopia. E realmente... Não, pode voltar a tela do versículo bíblico. Essa aí está muito grande. Ele vai ler fácil, Jesus. Isso, obrigado. Tu está enxergando bem hoje? Tô. Sem óculos. Sem óculos. Se tu enxergar bem com esse óculos, aí eu queria te encorajar a procurar um oftalmo, tá? Mas, teoricamente, tu não vai enxergar bem. Eu queria que tu pudesse ler o que está naquela televisão ali para nós ali. Coloca o óculos, fica aqui na frente, porque o pessoal vai querer tirar foto tua, eu já sei. Vai virar figurinha. Eu vou sair daqui, porque eu não quero sair da figurinha dele. Tu consegue ler? Consigo. É mesmo? Dá para tentar, né? Vai lá. Então, os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista. Nossa, uma salva de palmas, gente. Cara, eu queria te encorajar a procurar um oftalmo, tá? Tá bom, porque se tu conseguiu ler com o meu óculos, é porque tu tá precisando de um médico, urgente. Obrigado, mano, glória a Deus. Mais alguém quer testar? A Radassa levantou a mão aqui, disse que tem uma visão boa. Vem aqui, Radassa. Bem rapidinho, Radassa, bem rapidinho. Bem rapidinho. Mais alguém quer fazer esse teste? Hoje a gente está com parceria com um oftalmo aqui na igreja agora. A gente está indicando esse oftalmo.
Uma salva de palmas para Radassa. Coloca esse óculos, Radassa. Vê se tu consegue ler. Então os olhos dele foram abertos e o reconheceram. Ele desapareceu da vista dele. Cara, até eu tô começando a ficar... Deixa eu testar esse óculos aqui para ver se é meu mesmo. É tribão. Não, vamos aqui, ó. Vem mais para trás, vem mais para trás. Vem mais para trás. Agora eu já memorizei. Não, troca a tela aí, passa a próxima. Aê, agora! Vai. Enquanto conversavam... Aqui é o microfone, aqui, calma. Tinha que ter me falar. E discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, seus olhos, não, fechou, ixi, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-la. Muito bom, muito bom. Uma salva de palmas para Radassa. Só me devolve o óculos que é caro, obrigado. Uma salva de palmas para Radassa. Gente, o fato é que eu achei que isso ia dar mais certo, mas não foi uma boa dinâmica. Esquece isso aí. Vamos para Lucas 24. Não tem nada a ver essa dinâmica com a mensagem. Não, vocês vão entender depois. Eu uso óculos desde os 15 anos. E se eu tirar meu óculos, eu não enxergo nada do que está naquela televisão ali. Até testei, mas eu vejo uma TV e vejo o Lucas bem grande no meio só. Agora eu enxergo bem. Mas a gente pode estar andando por essa terra, a gente pode estar andando no nosso dia a dia, até enxergando com um pouco de dificuldade, às vezes não enxergando nada. Às vezes a gente só sente, mas a gente não vê. E Deus tem um encorajamento para cada um de nós hoje aqui. Hoje aqui Ele quer fazer uma cirurgia nos nossos olhos, uma cirurgia espiritual. O médico dos médicos, o oftalmo dos oftalmos, e nos fazer ver aquilo que você e eu não estamos vendo ainda. Amém? Lucas 24, 31. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Os olhos deles foram abertos. Esse texto ele é bem conhecido. Nós até cantamos uma música, né? Sobre, eu não sei se o tema da música é Emaús mesmo, ou tem mais alguma coisa, mas eu sei que essa passagem ela fala sobre o caminho de Emaús, onde 2 discípulos aqui após a morte de Jesus, no 3º dia, eles estão caminhando em direção a Emaús, que era cerca de 11 quilômetros, a Bíblia diz, de Jerusalém. E ali já era o 3º dia e eles vinham caminhando. Um desses discípulos se chamava Cleopas, e eles estavam muito abatidos. Eles estavam muito tristes com a situação, por ter visto em Jesus uma esperança de um Redentor, de um Salvador, de alguém que mudaria e salvaria eles das mãos de Roma. Eles tinham muita expectativa sobre Jesus. E eles vinham conversando no caminho. E de repente um 3º homem entra na conversa. Alguém aqui já foi atrapalhado por alguém enquanto estava conversando com outra pessoa? Alguém aqui já foi a pessoa que atrapalhou alguém que estava conversando com outra pessoa? Eu faço isso várias vezes. Me perdoe se eu fiz isso contigo, já quero pedir perdão. Mas, às vezes, nós somos atrapalhados por alguém, ou atrapalhamos alguém. Mas o fato é que nesse momento que nós somos interrompidos, nem sempre é por uma má notícia, às vezes é uma boa notícia, né? Às vezes a pessoa está passando por ti, antes que eu me esqueça, Duda, só para te avisar que a tua inscrição deu tudo ok lá, tá? Obrigado, tchau. Era só para dar uma boa notícia. Nem sempre quando a gente é interrompido é para receber uma má notícia, certo? Às vezes é. André, achei esse boleto no chão, é teu.
Se você encontrar um boleto meu no chão, não precisa me devolver. Pague. Deixa Deus te usar. Estou brincando, gente. Pode me trazer que a dívida é minha. Mas nesse caso, esses 2 discípulos estavam caminhando e eles são interrompidos ali. O texto diz que chega um homem e esse homem começa a conversar com eles. E eles não entendem, não percebem o que está acontecendo. Até que vai chegar um determinado momento em que eles vão ter os seus olhos abertos. A gente hoje vive num tempo onde muitos já ouviram ou conhecem Jesus, certo? Eu fui visitar essa semana um senhor no hospital e na verdade não foi só esse senhor, algumas pessoas que a gente tem ido visitar, normalmente quando você começa a falar de Jesus, sim, só ele mesmo, só ele. Aqui ó, tá tudo certo, é ele que vai me tirar daqui, né, pastor? E tu fica até na dúvida se aquela pessoa já é um discípulo de Jesus ou não, ou se ela só conhece Jesus. Mas aí não cabe a mim julgar, né? A gente pergunta, você caminha com Jesus? Minha vida toda. Sempre. Mas o fato é que todos conhecem, ou uma boa parte das pessoas no Brasil, existem países onde o evangelho não chegou, existem os países, os povos ainda não alcançados, e se Deus estiver falando ou queimando seu coração por isso, é uma missão linda e você pode responder sim ao Senhor, porque a gente precisa levar o evangelho aos povos não alcançados. Mas o fato é que a humanidade, de um modo geral, já conhece Jesus, ou como uma figura pública, ou como um filósofo, ou como um bom homem, ou como um cara legal. Mas o fato de conhecer Jesus e ouvir falar dele não exclui o fato de que eles são e andam como cegos espiritualmente. O fato de ouvir falar de Jesus não nos diz que a pessoa já conhece e já viu Jesus. Ela simplesmente conhece Jesus. Quantas pessoas hoje no ambiente universitário, jovens, estão buscando sentido, propósito, identidade, direção, realização pessoal, profissional para a sua vida. Muitos aqui conhecem conceitos, teorias, filosofias, se dedicam a muitos estudos, mas ainda não reconhecem Jesus como a verdadeira resposta para todas as perguntas e dúvidas da alma do homem. A gente vê as universidades lotadas e cheias de jovens buscando o conhecimento. E isso não é ruim, mas isso também não quer dizer que você conheça ou esteja vendo Deus. Porque eu vou adiantar, para que eu e você vejamos Deus, nós precisamos ter um relacionamento com Ele. Nós precisamos andar com Ele no caminho. Nós precisamos clamar a Ele, pedir para que Ele abra os nossos olhos. Muitos de nós, discípulos de Jesus, temos caminhado nessa vida. E agora é para você que é crente, tá? Você que já caminha com Jesus. Muitos de nós temos caminhado pela vida também com o coração pesado, cheios de tristeza, de dúvidas, de dores, confusão, atrapalhados, como aqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús, que vinham discutindo, conversando, tentando entender o que estava acontecendo. Mas a nossa oração hoje é que, assim como Jesus abriu os olhos daqueles 2 homens, que Ele possa abrir os nossos olhos também. Amém? Só quando os olhos espirituais foram abertos, aqueles 2 discípulos viram que Jesus estava ao lado deles. Perceberam a presença de Jesus. Assim como os discípulos do caminho de Emaús, o Espírito Santo hoje quer abrir o meu e os seus olhos espirituais, para que você veja de fato quem Jesus é. Esse é o nosso desejo hoje. Que você e eu saiamos daqui vendo Jesus como Ele é.
que nós possamos tirar todas as barreiras que nos impedem de ver a beleza do nosso Senhor, entendendo que não basta conhecer, mas precisamos ter um relacionamento com Ele. Verso 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Verso 16, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui é que o coração e a mente podem estar cheios, mas os nossos olhos ainda podem estar fechados. Você pode estar sentindo algo, você pode estar entendendo algo, mas nem sempre o fato de sentir algo ou de entender faz com que você esteja com seus olhos espirituais abertos. Vocês estão entendendo? Porque a gente pode conhecer muito de Deus. Tem gente aqui que é filho de crente, já nasceu num lar cristão. Se eu perguntar quando foi a sua conversão, você nem sabe. Cara, eu nem sei quando é que eu me converti, porque parece que eu caí saí do berçário, já fui para o prédio da igreja, e eu nem tenho data de conversão, porque eu sempre fui crente. Mas o fato de você e eu nasci num lar cristão, o fato de você e eu nascermos num lar cristão, conhecermos a palavra, estudarmos a palavra, fazermos devocionais, ou um devocional diário, não significa que os nossos olhos estejam abertos. Talvez você continue andando com o coração pesado, angustiado, ansioso, cheio de preocupação, cheio de conhecimento de Deus, mas você ainda não viu Jesus. E nós precisamos ver Jesus. Você precisa ter um encontro profundo com Jesus. E a nossa oração hoje é que o Espírito abra os nossos olhos. Os discípulos aqui, eles sabiam sobre quem Jesus era, eles conheciam, mas eles estavam frustrados, decepcionados, desanimados. Eles perderam a esperança. Por isso que o texto diz que eles estavam com os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. A frustração, o medo, o desânimo, a decepção ofusca a nossa visão. E a gente passa a não conseguir enxergar mais Jesus no nosso caminho. Nós temos a impressão que estamos andando sozinho. Jesus aqui estava com eles. Eles tinham todo o conhecimento, mas eles não tinham uma coisa: revelação. Uma coisa é eu conhecer, outra coisa é eu ter a revelação da palavra. Eu não sei você, mas eu e a Michelle, a gente já teve várias situações na nossa casa, ou na nossa vida, onde a gente via o que estava acontecendo, teoricamente entendia o que estava acontecendo, mas não fazia sentido para nós. E a gente não encontrava saída, a gente não sabia o porquê que a gente estava passando por aquela prova. E a nossa oração era: Deus, abra os nossos olhos. Pai, abra os nossos olhos para que a gente tenha uma visão espiritual do que está acontecendo. E Deus, pela palavra, pelo relacionamento, Deus tirava como se fosse uma venda dos nossos olhos. E a gente conseguia ler espiritualmente o que estava acontecendo. Eu posso estar com o coração cheio de Deus, com a mente entendendo muito da palavra, mas se os meus olhos não forem abertos pelo Espírito, eu não vou conseguir enxergar Jesus nos desafios da minha vida. E se eu perguntar aqui, quem gostaria ou quer ver Jesus em alguma área da sua vida que está nebulosa, praticamente todos nós levantaríamos as mãos. Todos nós temos situações onde nós estamos, parece que sozinhos. Parece que Deus não está nos vendo, nos ouvindo. Mas a nossa oração hoje, e eu vou falar isso muitas vezes, é para que o Espírito Santo abra os teus olhos e os meus olhos. Eles tiveram um encontro com Jesus. O texto diz que eles estavam discutindo e conversando sobre o que tinha acontecido.
O capítulo 24, ele inicia falando da ressurreição de Jesus. E a partir do 13, ele conta a história desses 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles conheciam e acreditavam em Jesus, mas isso não foi o suficiente para que eles percebessem a presença de Jesus no meio deles. Eles conheciam e acreditavam que aquele que morreu na cruz era o Messias, mas o conhecimento deles, o entendimento deles, não fez com que eles enxergassem Jesus. No meio acadêmico, e eu vou falar da academia aqui da universidade, porque muitos aqui são universitários, no meio acadêmico é fácil nós recebermos muitas informações. No meio acadêmico, na verdade, nós recebemos muita informação, mas pouca transformação. Nós recebemos muito conhecimento. Quantas vezes nós estudamos sobre ciências, sobre filosofia, sobre psicologia, sobre história, e até aí tudo bem, isso não vai te fazer mal, desde que não te afaste de Deus. Mas ainda, mesmo estudando tudo isso, nós percebemos jovens e mais jovens sentindo um vazio profundo no seu coração. Nós conversamos com jovens que são discípulos de Jesus e eles estão aqui no nosso meio, conhecem a palavra, a gente sabe que eles amam a Deus, mas eles estão no momento da universidade perdidos, sentindo um vazio. André, eu não consigo sentir Deus. Cara, eu estou lá, estou tentando viver a minha vida, mas eu estou apático espiritualmente. Eu estou sentindo uma apatia. Eu não consigo ter compaixão de ninguém. Eu não consigo olhar para as pessoas com o olhar de Jesus. Eu olho para alguém com raiva, eu já olho para o outro com ira. Eu, às vezes, nem gosto de estar no ambiente universitário. Esse vazio nunca vai ser suprido pela informação. Esse vazio vai ser suprido por uma pessoa. A nossa espiritualidade tem nome. A nossa espiritualidade é uma pessoa. A nossa espiritualidade não é uma religião, nem uma denominação. A nossa espiritualidade se chama Jesus Cristo. Ele é o centro da nossa vida. Ele é aquele que preenche o vazio do meu e do seu coração. Há algo que o conhecimento humano jamais vai produzir no seu coração e na sua vida, que é a revelação espiritual. Nós estávamos orando com os jovens aqui na sala, com 2 jovens, sobre uma situação pessoal na família. E a nossa fala foi: tu consegue enxergar espiritualmente o que está acontecendo na tua casa? Não. Nem pensei. Porque às vezes a gente está tão envolvido emocionalmente, a gente está tão ferido, que a gente passa a batalhar um contra o outro, e a palavra de Deus diz que a nossa batalha não é contra carne nem sangue, mas a nossa batalha é contra as potestades e principados. A nossa batalha ela é espiritual, galera. Se eu e você não tivermos uma revelação espiritual do que está acontecendo na nossa volta, as nossas decisões vão ser totalmente baseadas no nosso intelecto. Vai ser totalmente baseada na tua experiência de vida, de forma empírica. Cara, eu acredito, assim, meu feeling está dizendo que é por aqui. Deixa eu falar, para de viver pelo teu feeling. Para de viver pelo teu feeling. Porque o nosso feeling pode nos enganar. Viva pela palavra de Deus. Peça para o Senhor: Deus, abra os meus olhos. Jesus, abre os meus olhos para que eu tenha uma revelação espiritual. Eu já assisti todos os coaches, eu já li todos os livros de autoajuda, eu já li livros de finanças, eu já li tudo. E tudo isso é bom. Mas tudo isso é nada, se você não receber uma revelação espiritual da parte de Deus. Você está batalhando? Quem está batalhando em alguma área na vida aqui?
Pode levantar a mão quem está batalhando. Se você não está batalhando, a gente quer que você ore por nós. Você já pediu para o Senhor, obrigado, pode baixar a mão. Você já pediu para o Senhor uma revelação espiritual sobre essa batalha que você está vivendo? Você já pediu para Deus abrir os teus olhos e dizer, Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu não sei porque eu não consigo passar nesse curso. Eu não sei porque eu não consigo me formar. Eu não sei por que o meu chefe me persegue. Eu não sei porque eu estou nessa empresa ainda se eu odeio o que eu faço. Eu não sei. Peça ao Senhor uma revelação espiritual. Uma visão espiritual é obra do Espírito Santo. O conhecimento não pode te levar a uma revelação espiritual. A filosofia jamais vai te dar uma revelação espiritual. A história, você pode até ler para entender, mas jamais ela vai te dar uma revelação espiritual sobre a tua vida e sobre o que está acontecendo. A única pessoa que pode te dar uma visão espiritual e uma revelação do que está acontecendo na tua vida e na tua história hoje é o Espírito Santo. Todo conhecimento do mundo não tem o poder de abrir os olhos do homem. Não há um homem nessa terra capaz de abrir os nossos olhos espirituais, a não ser aquele que habita em nós, o próprio Espírito Santo de Deus. Ele é o único capaz. Só Ele pode. 1 Coríntios 2,10 diz, mas Deus o revelou, Jesus. Paulo está falando de Jesus aqui. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Você quer conhecer as coisas profundas de Deus? Você quer que Deus fale sobre as coisas profundas a seu respeito? Você quer saber para onde você deve ir? Você quer saber qual é a história que Deus tem para ti? Você quer saber qual é o propósito de Deus para a tua vida? Quer ou não quer? Eu quero. Eu quero. Tem só uma pessoa que pode revelar as coisas mais profundas de Deus para mim. É o Espírito Santo. O encontro com Jesus, ele é promovido por alguém. Ele é promovido pelo Espírito Santo. O encontro com Jesus é promovido pelo Espírito Santo. É Ele que faz a agenda ali. Deixa comigo, busca na minha presença. Ele é o próprio Deus. João 14, 8, 9, diz assim, disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Então Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Eu andei contigo, estava com vocês, isso não basta para vocês? E aí Jesus diz, quem me vê, vê o Pai. Quando nós olhamos para Jesus, quantas vezes nós oramos, quantas vezes nós falamos que desejamos conhecer mais a Deus. Deus, eu quero te conhecer mais. Pai, eu quero te conhecer mais. Mas para conhecer mais a Deus existe um único caminho, que está lá em João 14 também. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser pelo Filho. Vocês querem conhecer a Deus? Se encontrem com o Filho. O Filho revela a beleza do Pai. O Filho revela a glória do Pai. Não basta saber sobre Jesus, nós precisamos que o Espírito Santo abra os nossos olhos para vermos a sua beleza, a beleza do Pai. Quando nós olhamos para Jesus, nós reconhecemos e entendemos quem Deus é. Você quer conhecer a Deus? Se encontre com o Filho. Agende um tempo com o Filho. Priorize o Filho. Tenha tempo com Jesus e você vai conhecer mais a Deus. Ele vai falar mais sobre o Pai. Quantos hoje vivem sem perceber que Jesus está ao seu lado? Quantos de nós caminhamos a nossa jornada aqui nessa terra, conhecendo Deus apenas como um ser transcendente,
talvez para alguns até imaginário, que eu nunca vi. E por vezes nós desacreditamos que Ele exista. Nós precisamos nos encontrar com o Filho, porque o Filho revela quem o Pai é. Jesus revela quem o Pai é. Só o Espírito pode abrir os nossos olhos, os olhos do nosso coração. Isso para quem está do seu lado. Só o Espírito pode te levar até Jesus. Segundo, a palavra de Deus acessa o coração e abre os nossos olhos. A palavra de Deus acessa o nosso coração e abre os nossos olhos. Verso 32. Perguntaram-se um ao outro, aqui os dois discípulos, depois que Jesus sai, eles começam a conversar. Perguntaram-se um ao outro, não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Jesus aqui ele começa a explicar para esses dois discípulos as Escrituras, desde Moisés até os profetas, e Jesus vem falando com ele no caminho. E o coração desses discípulos começa a pegar fogo, começa a arder com a palavra que saía da boca de Jesus. Antes mesmo dos olhos deles se abrirem completamente, o coração deles já estava em chamas. Antes de eles verem Jesus, o coração já estava queimando. Jesus não se revelou imediatamente pela aparência, mas pela palavra. Eles até não reconheceram Jesus ali, mas quando o coração queimou, pelas palavras que saíam da boca de Jesus, eles perceberam que o coração deles ardia. E quando ele fala, o nosso coração queima. Nosso coração queima. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra, a nossa fé ela é acrescentada. A revelação espiritual vem quando a palavra de Deus ela é clareada, ela é iluminada pelo Espírito Santo. Quando eu e você buscamos nos deleitar na palavra, o Espírito Santo parece que ele com uma luz ele bota a lanterna num texto, e aquele texto ele fica na tua cabeça e parece que só sai aquele texto de tudo e tu só fica com aquele texto. Como se o Espírito estivesse iluminando aquele texto para você. E o seu coração começa a pegar fogo quando você começa a repetir aquele texto e ler de novo, e reler, e ler, e reler. E Deus está fazendo alguma coisa dentro de mim quando eu leio esse texto. A palavra de Deus ela é poderosa. Quando nós buscamos o encontro com Deus pela palavra, com o nosso coração aberto, o Espírito Santo abre os nossos olhos para verdades profundas que transformam a nossa visão. Quando nós buscamos um encontro com Deus pela palavra, e com o coração aberto, então o Espírito Santo vem e ele revela coisas profundas, ele abre os nossos olhos e nos faz enxergar coisas que você e eu nunca enxergamos. Lá em Salmos 23. Ah, meu Deus, esse texto é tão comum. Já li esse texto várias vezes. Você já teve isso em algum texto, assim, que você já leu várias vezes, de repente você voltou naquele texto e aquele texto abriu a sua mente. Você já sentiu isso? Cara, isso é uma revelação do Espírito. É o Espírito abrindo os nossos olhos e nos fazendo ver coisas que nós já tínhamos passado por Ele e não tínhamos visto ainda. Quando os discípulos estão ali no caminho de Emaús, eles estão ouvindo Jesus e o coração deles começa a pegar fogo. A Bíblia não é apenas um livro. A Bíblia não é somente o livro mais vendido no mundo. A Bíblia é a voz de Deus. Quando nós nos encontramos com a palavra, nós podemos ver Jesus falando conosco, o próprio Deus conversando conosco. Nós podemos
sim entrarmos para o nosso quarto, pegarmos a palavra e tentarmos estudar ela de forma histórica, filosófica, tentar encontrar conexão. Podemos, não tem problema nenhum. Mas o que vai gerar transformação na sua vida e no seu caráter e no meu caráter é quando nós pregamos a palavra, nos encontramos no quarto secreto e aquela palavra, ela penetra no mais profundo da nossa alma e nós temos um encontro com Jesus ali. Um encontro que transforma. Eu não quero informação, eu quero transformação. Se você está fazendo o seu devocional para ter conhecimento bíblico, deixa eu falar, não tem problema nenhum. Mas talvez você está deixando de desfrutar da presença de Deus. Talvez você esteja vivendo a sua jornada de vida com os olhos fechados, não vendo Jesus presente na sua história, porque você está vivendo uma vida com a palavra apenas pelo conhecimento. Mas o nosso desejo, o meu desejo, é que a palavra de Deus, o Leandro, eu estava lembrando agora da frase do Leandro, não que a gente leia a palavra, mas que a gente deixe a palavra nos ler. Nosso desejo é que a palavra nos leia, que a palavra leia você, que ela encoraje você, que você seja confrontado. Ei, Levi, para de buscar na palavra só textinho de encorajamento. E às vezes o texto de encorajamento que eu e você lemos, nós tiramos até do contexto para ele ficar mais encorajamento ainda, né? A gente nem lê todo o capítulo, só porque o capítulo ali pode ser que não me encoraje tanto, então eu vou pincelar só o que me serve ali. Deixa a palavra confrontar você, porque quando a palavra te confrontar, o Espírito vai abrir os teus olhos para áreas e oportunidades de crescimento que você e eu temos. Amém? Nós desejamos ser um ministério, ser jovens, e o nosso tema tem sido: nós somos a voz, nós somos, eu vou esperar todos falarem, nós somos, mas para sermos a voz dessa geração, para sermos a voz de Deus nessa geração, você e eu, precisamos mergulhar nas Escrituras, precisamos amar a palavra, nós precisamos ter mais tempo com a palavra, nós precisamos buscar e conhecer mais a Deus do que o tempo que a gente passa nas redes sociais. Cara, se tem algo que tem nos consumido e consumido essa geração, são as redes sociais. Eu nem vou abrir essa porta aqui, porque eu tenho consciência de que todos vocês reconhecem isso. Temos unidade de pensamento que as redes sociais realmente ocupam bastante tempo da nossa agenda, amém? A gente reconhece isso, então eu não preciso entrar nesse assunto. Mas a pergunta é: o que eu posso fazer a respeito? O que nós podemos fazer para aumentar o nosso tempo na palavra? Da onde nós vamos tirar? Todos nós só temos 24 horas. Você e eu temos o mesmo tempo por dia. Da onde eu vou tirar? O que vai sair da minha agenda? Alguma coisa precisa sair para que eu mergulhe mais na palavra, para que a palavra acesse o meu coração, e o meu coração queimando por Jesus me faça vê-lo como Ele é. Não pare de ler a palavra até que o seu coração comece a arder. Não pare de ler a palavra até que o seu coração comece a arder. E então os seus olhos estão prestes a se abrir. Não pare de ler a palavra até que o seu coração comece a arder. Porque os seus olhos estão prestes a serem abertos pelo Espírito de Deus. Não desista. Não desista. Quando o seu coração tiver, cara, essa palavra está falando comigo, o mais natural é: já recebi o que eu tinha que receber. Aleluia. Vou para o meu dia, vou para o CrossFit, vou para a academia. Cara, insiste. Insiste um pouco mais. Quando o seu coração começar a arder pela palavra, você está ali debruçado. Deus está querendo
abrir os teus olhos e te dar uma revelação espiritual sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua igreja, sobre esse ministério. Deus tem uma revelação espiritual para mim e para você, fresquinha, todos os dias. Ele tem coisas profundas para revelar ao nosso coração, para minha família. A gente tem orado por isso. Deus, abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos. Eu quero uma revelação, me mostra o que está nos impedindo como família de avançar nessa área. Pai, o que está nos impedindo de resolver esse assunto. Deus, sobre o ministério jovem, nos dá uma revelação espiritual. E nós estamos orando e clamando, Deus, abre os nossos olhos espirituais, nos faz ver aquilo que a gente não está enxergando. Tem coisas que você e eu não vamos conseguir ver com os olhos naturais. Mas quando o Espírito, ele faz isso aqui, ele tira a venda dos nossos olhos, nós passamos a entender tudo o que está acontecendo. Nós vivemos um retiro maravilhoso. Foi poderoso que nós vivemos na presença de Deus. Deus entregou promessa para essa igreja. Vocês podem dizer amém? Amém. Deus entregou palavra para esse ministério. Amém? Amém? Deus entregou promessas para jovens aqui. Amém? Deus chamou e vocacionou alguns jovens nesse retiro. Amém? Deus clareou a mente de muitos e disse, agora, André, eu sei o propósito da minha vida. Deus fez tudo isso. Deus tem um avivamento para essa terra. Só que nenhum avivamento começa sem arrependimento e confissão. Nenhum avivamento começa sem arrependimento e confissão. E a nossa oração, Miguel, era, Deus, nos dá uma visão espiritual. E deixa eu falar para vocês. Deus fez muitas coisas. Está na hora de acordar, irmão. Deus fez muitas coisas. Coisas que nós nem imaginávamos começaram a chegar em nós. Coisas profundas. E ao mesmo tempo que as pessoas confessavam, a gente começava a rir. Rir de nervoso, claro, também. Meu Jesus amado. Mas rir com uma alegria espiritual. Porque a nossa oração tem sido, Deus nos dá uma revelação espiritual. Traz cura, traz arrependimento, traz confissão. E não é confissão para julgar, para colocar ninguém na parede. Arrependimento é libertação. É você viver uma vida de liberdade em Jesus. O arrependimento é uma porta que Deus, somente um Deus de amor, e tão amoroso como Ele, poderia deixar aberta para você e eu entrarmos. Porque você e eu não éramos dignos do perdão e da misericórdia. Se você e eu fôssemos pagar tudo o que nós fizemos de errado, galera, eu não estaria aqui. Eu já teria sido consumido por um fogo, que um raio do céu. Puff. E eu sei que muitos aqui também. Mas Deus foi tão bom e tão misericordioso. E Ele é tão bom que Ele diz assim, cara, eu, mesmo tu fazendo tudo isso de errado, deixa eu te dizer, eu vou te dar um caminho. Tem esse caminho, que é de pagar a conta. Eu posso te livrar desse caminho. Na verdade, só eu posso te perdoar. Mas tem um outro caminho, que é o caminho do arrependimento. Só faz isso quem ama, gente. Só oferece uma opção de arrependimento quem ama. A gente precisa olhar o arrependimento como algo bom da parte de Deus para nós. Não como algo ruim. O arrependimento é algo bom. E Deus quer nos levar a mergulhar na palavra, a confessarmos os nossos pecados a Ele diariamente, nos arrependermos e termos um relacionamento profundo com Ele.
Por último, nós queremos que o Espírito Santo abra os nossos olhos, amém? Você quer ter uma revelação espiritual? Quer ou não quer? Deixa eu falar, não precisa ter medo. Ai, o que eu vou ver? Não, Deus vai te dar entendimento. Às vezes uma revelação espiritual é um nó que está lá na tua vida travado e tu não sabe a origem daquilo, você não sabe porquê e Deus, vou te dar uma revelação. Isso está acontecendo por isso aqui, ó. Esse teu hábito aqui está te levando a essa colheita aqui. Deus abre o nosso entendimento, Ele nos dá uma revelação espiritual daquilo que a gente não está enxergando. Você está vendo aquele amigo? Aquela amiga? Você está vendo o que você tem vivido com eles? Talvez você não consiga avançar nessa área porque você tem alguns nós para desfazer. E quando Deus abre os nossos olhos espirituais, Ele começa a nos revelar os nós que precisam ser desfeitos na nossa vida. Coisas que não combinam mais com a gente. Pecados. Às vezes nem é pecado, são coisas até legítimas, mas Hebreus fala, né, Hebreus 12, para que a gente se livre de todo o embaraço que possa nos atrapalhar. Deus está dizendo, cara, desfaz esse nó, solta essas coisas, te libera desse grupo aqui, para de dar migué aqui, tu não avança numa área porque tem nó aqui, ó, e eu não vou botar minha mão em nada que está sujo. Deixa eu falar, Deus é santo, amém? Deus é santo ou não é santo? E Ele não coloca a mão dele em nada que é sujo. Você quer que o seu namoro seja abençoado? Sim ou não? Se mantenha em santidade. Se mantenha em santidade. Deus não vai botar a mão dele para abençoar nada que está sujo. E eu não estou dizendo isso para acusar ninguém, eu estou dizendo isso como um conselho de pai para filho. Se arrependam, peçam perdão, misericórdia, desfaçam os nós. Talvez Deus até já te deu revelação espiritual sobre o que está acontecendo e por que você está colhendo esses frutos. Mas você está escolhendo ficar com a sua satisfação e com seus desejos do que obedecer a Deus. Revelação espiritual, a gente estava falando, às vezes não é uma visão espiritual, meu Jesus, estou vendo um monte de coisa aqui agora. Não, não é isso. Revelação espiritual é discernimento para entender o porquê que a gente está passando por aquela prova. Ou qual saída que Deus vai dar para aquela prova. Nem tudo é pecado, mas às vezes Deus está permitindo que a gente passe por uma prova para provar o nosso coração, a nossa fidelidade a Ele. E Ele vai dizer, ei, permanece. Ele vai te dar uma revelação espiritual, ele vai dizer, ei, fica e permanece. Isso é uma revelação espiritual. Entendi, Deus. Ele abriu os meus olhos e disse, fica e permanece. Eu não sei o que vai acontecer, mas Ele disse, fica e permanece, então eu vou ficar e vou permanecer, porque Ele é bom e eu confio nele. E tudo que Ele me diz, eu vou escolher obedecer, porque eu sei que Ele quer o melhor para mim. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Os olhos se abrem quando há comunhão com Jesus. Os olhos se abrem quando há comunhão com Jesus. Eles estavam na mesa com Jesus. E eles então partem um pão. E o texto diz que quando eles partem o pão, os olhos deles foram abertos. Quando nós sentamos na mesa com Jesus, todos os dias, tudo muda. Tudo muda. Porque a presença dele nos faz enxergar aquilo que nós não estamos vendo. A presença de Cristo e a comunhão verdadeira com ele, são os momentos chaves da revelação de Cristo. O tempo de comunhão com Deus é o momento onde Ele revela muitas coisas ocultas. A comunhão verdadeira traz revelação espiritual. Você quer ter revelação espiritual? Discernir
se esse relacionamento que você está é de Deus ou não, se esse relacionamento que você quer entrar é de Deus ou não, se esse casamento que vocês estão organizando está no tempo certo, se esse casamento que já está em andamento está vivendo uma vida que agrada a Deus, é um casamento que glorifica a Deus ou glorifica vocês. Você quer receber uma revelação de Deus, tenha comunhão com o Pai, tenha comunhão, senta na mesa com Jesus todos os dias. No partir do pão, os olhos foram abertos e eles reconheceram Jesus. E isso aponta também para a importância da vida em comunidade. Existe uma irmã me ligou essa semana e ela disse: André, tem alguém para falar aqui na minha casa para jovens? Eu falei: posso ver. A gente está recebendo alguns jovens aqui na nossa casa sábado à noite para comer uma pizza. E ele é um casal bem mais velho, assim. E eles estão recebendo jovens lá. E ela usou o termo: a gente está recebendo todos os desigrejados aqui. Aí eu falei: que bênção, mano. Glória a Deus pela disposição de vocês em servir. Mas quem sabe vocês não convidam eles, então, para fazer parte de uma comunidade? A gente pode acolher eles, a galera pode abraçar, eles podem se sentir ali amados, né? Existe um crescimento muito grande de desigrejados. Realmente pessoas que têm entendido, né, que essa vida de comunidade, ela não soma e não agrega nada. Mas deixa eu falar, aquilo que Jesus quer fazer na tua vida e na tua história, envolve pessoas também. Envolve a tua comunidade. Você faz parte de um corpo e você tem um compromisso com esse corpo. Você não pode ser um dedo andando sozinho por aí. Você tem uma função no corpo e a sua vida, os dons que Deus te entregou, te confiou, vai edificar o corpo. Os dons que Ele te deu, os talentos que Ele te deu é para a edificação do corpo. E o nosso coração, quando ouve isso, se entristece, porque eu gosto de estar junto. Eu gosto de tempo junto. Eu gosto de furdunço. Ninguém sabe o que é furdunço aí, né? Essa geração não sabe o que é furdunço. Sabe? Tá, obrigado. Eu gosto de um agito. Os velhos sabem. 30 a mais aqui sabem. E me dói perceber e pensar que tem pessoas que escolhem o caminho. Mas esse texto nos mostra que quando eles sentam na mesa, os dois amigos, mais Jesus, para partir o pão, em comunidade, os olhos espirituais deles são abertos. E eles dão conta. Eles percebem que aquele que estava com ele era o Messias. Era o Cristo. Era o Cristo. Se você quer ter uma revelação espiritual, sente na mesa também com pessoas espirituais e parta o pão com eles. Abra o seu coração e Jesus vai revelar ali para vocês o que está acontecendo. Muitas conversas, muitas crises que eu já tive, foi num tempo de discipulado, foi num tempo com alguém, onde eu abri meu coração e a pessoa disse: cara, André, mas tu já pensou, mano, que isso pode ser fruto disso? Eu falei: cara, eu não tinha pensado nisso, e faz todo sentido. A revelação espiritual sobre a minha vida e a tua vida vem pela palavra, mas Deus pode abrir os olhos espirituais do teu amigo, do teu irmão, de um homem e de uma mulher de Deus, para trazer uma revelação espiritual sobre a tua vida. E você vai avaliar e vai ver se aquilo faz sentido ou não para você. Mas não abra mão da comunhão com Jesus e com os teus irmãos. Não abra mão da mesa, não abra mão do tempo de mesa. Jesus, Ele quer entrar na minha e na tua história, sentar na mesa comigo e com você e cear. Eu falei por último, mas eu lembrei que tem mais um ponto.
Esse é o plus. Quando os olhos se abrem, nos tornamos testemunhas vivas. Quando os nossos olhos espirituais são abertos, nós nos tornamos testemunhas vivas. Verso 33. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Eles estavam onde? Em Emaús. Eles voltam para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido com eles no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Enquanto eles falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Quando os nossos olhos são abertos espiritualmente, nós percebemos a presença de Jesus, nós andamos com Ele, reconhecemos Ele pelo caminho, no caminho. Nós não conseguimos deixar de repartir isso com as pessoas. Nós não conseguimos ficar em silêncio. Quem tem os olhos abertos pelo Espírito não consegue ficar calado. Você precisa falar. Cara, eu tive uma experiência com Jesus. Foi muito legal, porque a gente voltou no ônibus do Vox, repartindo muitos testemunhos, um do lado do outro. Cara, Deus me deu uma revelação, Deus abriu os meus olhos. Cara, Deus falou comigo sobre o meu futuro. Cara, Deus falou comigo sobre algo que eu preciso mudar. Cara, Deus me deu o sonho de estudar outra coisa. Deus foi falando, Deus falou tantas coisas que a gente não conseguia guardar para nós mesmos. Verso 36. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. A ação imediata de quem se encontra com Jesus é compartilhar com todos aquilo que viu. Essa é a ação imediata. Quando eu vejo Jesus, a primeira coisa que eu quero fazer é compartilhar. E quando eu compartilho, sabe o que eu experimento? Sabe o que eu experimento, Ana? O que o texto diz que acontece? E mais uma vez, eles recebem, Sofia, a visitação de Jesus. Eu me encontrei com Jesus, tá? Me encontrei com Ele, reconheci Ele. Quando eu saio para contar para alguém, cara, deixa eu te falar, eu encontrei Jesus, cara. O que Jesus faz? Estou aqui de novo. Toda vez que nós compartilhamos Jesus com alguém, Ele está presente. Toda vez que testemunhamos de Jesus a alguém, Ele está presente. Ele se manifesta. A palavra de Deus diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ali Ele estaria. Você pode ficar de pé? Você pode ficar de pé? Você quer ter paz? Você quer ter paz? Você quer ter paz? Fale com Jesus. Fale de Jesus. Toda vez que nós repartimos Jesus com alguém, Ele nos visita. E Ele está presente ali. Nos ouvindo, nos aconselhando, nos dando revelação espiritual e abrindo os nossos olhos. Eu quero orar por você hoje. Talvez você tenha vivido essa jornada de discípulo de Jesus há muitos anos. Você conhece, seu coração está cheio, você já até sentiu uma alegria, você sente prazer em estar aqui. Você se sente bem no nosso meio. Você gosta de vir no domingo, no sábado, te faz bem estar aqui. A gente tem até uma energia boa, eu já ouvi isso já. Vocês têm uma energia boa, por isso que eu gosto de vir aqui.
Seu coração ele fica feliz em estar aqui. Talvez você já leu a Bíblia mais de 7 vezes. Eu conversei com um ateu 3 anos. E na nossa primeira conversa, eu tinha uma cafeteria, ele sentou no nosso café e ele falou: André, eu já li a Bíblia, cara. Eu falei: é mesmo, cara? Já leu toda a Bíblia? Assim, toda? Cara, já li. Mais de 3 vezes. Eu falei: caraca, mano. Nem fala alto isso. Tem muito crente que não leu ainda. Nenhuma. Fala baixinho. Mas ele lia a palavra para entender. E ele passou a vir aqui no nosso meio. Eu já contei essa história várias vezes. E ele começou a vir porque a mulher dele era cristã, discípula de Jesus, ele se sentia bem, e aquilo fazia bem para ele. O coração dele se enchia de alegria em estar aqui. Tô bem, cara. Tu tá bem? Ele: tô me sentindo à vontade aqui. E aí, tu tá entendendo que a gente está falando? Tudo que vocês falam eu entendo. Mas chegou o dia em que o coração dele ardeu mais forte. E ele me procurou. Ele disse: cara, eu não só entendi, mas eu vi Jesus. E eu quero ser discípulo dele agora. Eu não tenho como dizer mais que ele não existe. Olha o que está acontecendo com a minha família. Olha a filha linda que ele me deu. Olha o trabalho, olha o céu. Parece que caiu uma venda dos olhos dele. Olha a natureza, André. Como é que eu vou dizer que Deus não existe? Ele apareceu para mim. E hoje ele é um discípulo de Jesus. Ele caminha com Jesus. Talvez você se sinta bem. Talvez você conheça, mas os seus olhos ainda não foram abertos. Talvez você tenha lido a palavra, buscado na palavra, mas a palavra ainda não leu você. O seu relacionamento com a palavra ainda é um relacionamento de estudo e não de encontro. Você está ali pela informação e não pela transformação. Deus, eu não quero mais sair da frente dessa palavra enquanto eu não tiver uma revelação espiritual para a minha vida. Eu vou ler 15 capítulos até chegar no capítulo que tu tem para mim. E se não for no 15, eu vou ler 30 capítulos, mas eu quero sair daqui com uma revelação espiritual. Eu preciso de uma resposta, Jesus. Abra os meus olhos. Abra os meus olhos para que a palavra saia clara como a neve, branco, e que ela ilumine o meu coração, e que o meu coração queime, arde, e eu receba do Senhor pela palavra uma revelação profunda que vai mudar a minha história para sempre. Talvez você leia a palavra, talvez você sinta o seu coração, tenha conhecimento, mas você não senta na mesa para partir o pão com Jesus. Você não tem tempo. A gente faz o nosso devocional muitas vezes assim, né? A gente pega a nossa Bíblia, cara, pega um cafezinho, aí entra no carro, bota o celular aqui, vai dirigindo, vai arrastando para cima. Deixa eu botar no áudio, que aí fica mais fácil. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ainda que eu ande pelo vale da sombra. Fiz meu devocional. Deus, obrigado, abençoa meu dia hoje. Estou cheio de coisa para fazer e eu preciso da tua ajuda. Ilumina minha mente. Jesus falou: cara, estava ali a iluminação da tua mente, tu acabou de largar na tua mochila. É a palavra que vai te iluminar. Eu quero falar contigo pela palavra. Tu quer sabedoria? Lê e pratica. Nós precisamos ter tempo de comunhão com o Pai. Eu sei que cada um de nós aqui tem o seu jeito. Tem aqueles que choram no chuveiro. Eu tenho encontros profundos com Jesus no chuveiro. Tem aqueles que vão dirigindo, e olha para o lado, para o trânsito.
e dirigindo, e o coração, e Deus está ali, e vai aumentar mais o volume ainda, porque, toma conta desse carro, Jesus. E Jesus está dizendo, abre os olhos, rapaz. Abre os olhos e olha para frente que tu vai bater o carro. Cada um de nós tem o seu jeitinho, não tem? Tem ou não tem? Uns gostam de ficar de joelho, em forma de tartaruga. Outros gostam de ficar caminhando. Eu gosto muito de ficar caminhando para um lado e para o outro. Eu gosto de música, então eu sempre preciso ter música. Música para mim é importante. Eu gosto do tempo de adoração. Cada um de nós tem o seu jeito de sentar na mesa. Mas não abra mão de sentar à mesa com o Pai, com Cristo, com o Filho. Vocês querem conhecer o Pai? Olhem para o Filho. Eu estava com esse texto no coração desde o Vox. E eu não sabia o título dessa mensagem até que eu ouvi essa música. E tem um trecho dessa música que diz: ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Qual a beleza que existe em ti que eu ainda não vi? Qual a beleza que existe em Jesus que você ainda não conhece? Você pode estar 10, 20, 30 anos na igreja. Ele é infinito. Você e eu jamais conheceremos a plenitude desse Deus, todas as facetas dele. Você e eu jamais alcançaremos, humanamente falando, quem ele é. Você e eu temos porções, pistas, aquilo que a palavra nos diz, aquilo que ele quer se revelar para você. E a minha oração nessa noite é para que o Espírito abra os teus olhos, para que você conheça mais um pouquinho de Deus, que você enxergue nele uma beleza que talvez você já não vê há muito tempo. Ei, ele é digno da tua confiança. Ele é o único digno da sua confiança. Confia nele, descansa nele. Ele está cuidando de você, ele está cuidando da tua família. Peça para ele abrir os teus olhos. Deus, eu quero te ver como eu nunca te vi. Eu quero ver a tua beleza. Revela o Pai para mim, através do Filho. Os discípulos de Emaús estavam com Jesus e não o viam. E nós precisamos de uma intervenção do Espírito na nossa vida hoje. Talvez você já tenha caminhado há muito tempo na fé, ou você já viu Jesus e já não tem visto Ele há muito tempo. Mas você precisa da intervenção do Espírito hoje na sua vida, para que Ele abra os teus olhos. E você vai sair daqui, talvez você vai sair daqui e não vai entender tudo, não vai ver tudo. Não entendi ainda sobre algumas áreas, Deus não me revelou espiritualmente o que está acontecendo. Mas permaneça na presença dEle, permaneça na mesa, partindo o pão com Ele diariamente. Não desista, continua buscando até que você o veja. Queria cantar essa canção. Enquanto nós cantamos essa canção, se essa parte da canção é o desejo do seu coração, de que o Espírito Santo abra os teus olhos para que você enxergue a beleza de quem Jesus é. Ele é lindo, Ele é maravilhoso, nós cantamos aqui. Ele é sublime, Ele é bondoso, Ele é majestoso. Se você quer fazer dessa canção a sua oração, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Deus, eu quero conhecer mais de Ti. O que eu vivi contigo até aqui, Jesus, serviu para uma camada da minha vida, mas eu preciso de mais. Eu preciso Te conhecer mais. Faça essa oração. A beleza que existe em Ti, que eu ainda não vi.
ainda não vi. Oh, qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti que eu ainda não vi. Pai, nós queremos orar, Pai. Nós queremos nessa noite pedir para que o Teu Espírito, o Teu Santo Espírito, abra os nossos olhos, Jesus, para que a gente Te veja como Tu és, Pai. Nós queremos ver Jesus no caminho da vida. Nós queremos reconhecer Jesus diariamente, Deus, pela cidade, por onde nós andarmos, dentro do nosso lar, do nosso trabalho, na faculdade, na sala de aula, Pai. Em cada tempo com as pessoas, nós queremos ver Jesus presente. Abra os nossos olhos, Deus, para que a gente Te conheça mais, Jesus, para que a gente admire mais a Tua beleza. Ah, Jesus, Tu é majestoso, Tu és grandioso, poderoso. Deus, nós queremos sim Te conhecer mais e mais através do Teu Filho. Espírito Santo, abra os nossos olhos espirituais e nos traz uma revelação espiritual nessa noite. Abre os nossos olhos para perceber e enxergar áreas da nossa vida, Pai, que precisam da Tua mão, que precisam do Teu toque poderoso. Nós precisamos ver e ouvir, Pai, do Senhor o caminho que devemos escolher. Pai, nós não queremos tomar nenhuma decisão baseada no nosso conhecimento ou no nosso sentimento, mas nós queremos ouvir a voz do bom pastor, a Tua voz, Paizinho. Abre os nossos olhos, revela-te a nós nessa noite, revela-te a nós nesse ano, se revela a nós, abre os nossos olhos, tira as vendas dos nossos olhos, tira a apatia do nosso coração, Pai. Pai, nós precisamos da Tua santa presença em nós, Pai. Nós precisamos Te ver, Jesus. Nós queremos sim ver a Tua face, sentar na mesa e repartir o pão contigo diariamente, Jesus. Pai, nós queremos, Pai, que o Senhor se revele através da Tua palavra, mais e mais. Nós queremos ter mais intimidade contigo. Nós queremos a Tua presença, Pai, mesmo quando nós não estejamos vendo. Nós queremos confiar e ter a certeza que o Senhor está ali. Nós confiamos em Ti, Jesus. Pai, permita que o nosso coração queime, arde, Pai. Arda pela Tua palavra, Jesus. Que o nosso coração seja aquecido pela Tua presença e pela Tua palavra. E que nós sejamos uma testemunha viva da Tua bondade, Pai. Abre os nossos olhos. E a partir daquilo que nós estamos vendo, nós queremos sair daqui e testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo. Pai, nós clamamos ao Senhor, para que o Senhor venha nessa noite. Continue orando. Você pode abraçar quem está do seu lado, você que está aí no seu banco. Abrace quem está do seu lado. Você pode orar por essa pessoa que está do seu lado. Você pode perguntar para ele se tem algum motivo de oração. Posso orar por você? Pai, abra os nossos olhos, Jesus. Que eu ainda não vi.
maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como eu espero, ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Sim, nós esperamos. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença